meu pensamento sobre o aluno com deficiência. É na mesma linha do pensamento anterior, eu vou mais rápido. O aluno é mais inteligente que os outros. Ou seja, esse aluno, ele tem uma deficiência, mas ele é mais inteligente que os outros. Quantos já ouviram essa fala? Quantos já ouviram alguém falar? Inclusive de professores, é muito comum. Professores é muito comum esse tipo de fala. Ah, ele é surdo, mas tem uma inteligência, é melhor do que os que não são surdos, ou os que são não ouvintes, ou tem cada termo, né? Enfim. Ele é surdo, mas ele é cego, mas ele é deficiente intelectual, mas ele tem síndrome de Down, mas esse mas é onde paira todo um resquício de preconceito também, né? Por quê? Porque ele está tentando atenuar a condição da pessoa com deficiência. Por que ele tem que ser mais inteligente que o outro só porque ele é surdo? Por que ela tem que ser mais inteligente que o outro só porque é cega? Por que ela tem que ter... Não, gente. As pessoas, cada uma tem a sua diferença. Não é porque ela é diferente que ela tem que ser mais inteligente, menos inteligente, mais esperto, menos esperto, né? Ah, é menos inteligente que os outros. Ou seja, além de deficiente, ainda é burrinho. Meu Deus, né? Você vai direto pro inferno quando morrer, né? É uma outra, aí é o contrário, né? Além de deficiente é burrinho, além de deficiente é agitado, além de ser deficiente é disciplinado, além de, ou seja, acumula algo mais, né? A condição da pessoa, né? Também não é nada nobre, porque traz também um ranço de preconceito em cima dessa fala. Ainda bem que é só isso. Poderia ser pior. Ele é cego, mas tem o surdo cego. A professora falou aqui agora há pouco, a professora Aparecida. Né? Surdo cego, surdo cegueira. Aí quando você vê um cego, ainda bem que ele é só cego, menina, porque podia ser pior. Na minha sala tem o que é surdo, cego, mudo, não anda, meu Deus, Jesus! Né? Então, gente, é um outro tipo de fala, né, que traduz um preconceito nosso. Quando você diz, ainda bem que é só isso, poderia ser pior. Ó, tudo isso que eu estou trazendo para você tem teorias vastas dentro da área da psicologia, mas não vou trazer aqui porque não é o foco para a gente estar discutindo teoria. Estou trazendo uma fala bem comum. Peço até perdão porque a gente tem que trazer uma fala bem simples aqui. Uma deficiência ou incapacidade generalizada. Ou seja, a professora também citou aqui uma situação. Já estamos dizendo que falta pouco tempo para mim. Veja você. O fato de eu ter uma deficiência não quer dizer que eu seja totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Aí você chega perto dele, já que ele é cego, né? Você chega, você quer café? Oi, você quer café? Mas ele é cego, ele não é surdo. Não é verdade? Aí o surdo, ele é surdo. Aí você chega para ele, já que ele é surdo. Vem cá, vamos tomar um cafezinho. Vem aqui comigo. Pega na mão dele e vai trazendo ele, conduzindo, né? Ou seja, já que tem uma deficiência, tem todas. Já que é cego, então é surdo, não consegue andar sozinho, você precisa pegar na mão dele, no braço, para ir trazendo ele. Gente, isso é um tipo de concepção que denota o nosso preconceito, o nosso desconhecimento, né? O que é ideal para a gente se relacionar com a pessoa que tem algum tipo de limitação? É perguntar para ela, ou se ela não puder responder, tentar de alguma forma se comunicar com ela sobre o que ela consegue fazer, né? Como ela consegue, o que eu posso ajudar? O que eu posso ajudar? Como que eu posso te ajudar? Né? É evidente que vocês devem saber, mas aqui em São Paulo acontece muito, e ainda hoje acontece, por exemplo, no metrô, né?
Os caras, agentes do metrô, certa vez, uma colega nossa contando, um rapaz, estava descendo a escada de ré, a escada rolante, a escada comum, né, de pedra lá, descendo de costa, de costa. Quando a pessoa chegou lá no fim da escada, vieram os dois agentes, imaginando que ele queria subir a escada, pegou o cara, já que ele era deficiente, levou de volta, levou lá pra cima da escada e falou: vamos te ajudar a subir a escada. Levou o cara lá. E ele tinha um problema de fala, uma dificuldade de fala. Quando ele conseguiu falar, já estava lá em cima, no topo da escada novamente, e ele queria descer a escada. Aconteceu com cegos para atravessar o farol, e tem N situações, e parece piada, mas não é, gente. Parece piada, mas não é. Por quê? Porque a pessoa, naquela ânsia de querer ajudar, não perguntou pro beneficiário se ele queria ajuda e qual é a ajuda que ele queria. Na escola, isso pode acontecer também, né? Você chega lá, você já vai pegando a lição do aluno para fazer, vai pegando o aluno para levar no banheiro, vai pegando... Não! Procure saber, principalmente os mais adolescentes, os mais adultos, qual é a tua necessidade nesse momento. O que você precisa que eu te ajude nesse momento? O que eu posso fazer por você nesse momento? Né? Procure fazer isso, você vai ver que você vai ser muito mais útil para a vida da pessoa do que aquele voluntarismo exacerbado. Ai, meu Deus, eu estou aqui para fazer de tudo mesmo. Vamos lá, vamos para o banheiro agora. Agora vamos lá para o refeitório. Agora vamos lá para a cantina. Agora vamos lá... Não, né? Deixe a pessoa ter autonomia. Ela pode. Né? Então, evite esse tipo de pensamentos radicais sobre o aluno. Qual a conduta é recomendável, por exemplo, no caso dos cuidadores? Qual é o meu limite na escola, o limite da minha função? Olha, em princípio, você não deve praticar nenhuma tarefa que seja atribuição própria de enfermagem ou de enfermeiro, mesmo que você tenha essa formação. A gente tem alguns colegas que são técnicos de enfermagem, são auxiliares de enfermagem, são formados na área de enfermagem. Mas lá na escola, você não pode exercer nenhum tipo de tarefa que seja prerrogativa de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Por quê? Porque na tua função ali, você não está exercendo função de profissional da área da saúde. Embora tenha uma intersecção, como a professora Cida disse na sua palestra, mas naquele momento ali você não está exercendo função de enfermeiro, enfim, na área da saúde. Então, troca de sonda, fazer curativo, nada disso. Não é tua função. Você tem que comunicar ao gestor escolar, nesse caso da situação, para que o gestor escolar faça contato com a família e se resolva. Tá? Não pode exercer nenhuma dessas funções relativas à área da saúde. Ok? Eu vou pedir para ser mais rápido nos slides. A proatividade. Demonstre iniciativa. Não espere alguém mandar você fazer tarefas que sabidamente são de sua competência e obrigação. Né? Isso é ser proativo. Você tem, na medida que você vai recebendo informação e no dia a dia você vai sabendo e sendo orientado, quais são as tarefas que lhe competem fazer como cuidador. Ora, essas suas tarefas você efetivamente não pode deixar de exercer e não espere o diretor, o coordenador, o gerente escolar da escola vir falar para você fazer. Espere ser pedido, nem pelo seu chefe da ADESO, nem pelo seu supervisor, que é o seu chefe direto, muito menos pela escola. Né? Isso é ser proativo. Não deixe para depois o que você pode fazer ou deve fazer agora, portanto. Né? Tudo isso vocês vão receber depois, tá? Então, e vocês vão ter depois no EAD, que vai ser explicado à tarde também, material aqui em casa, chama pra balada, chama não sei o quê, aí você acaba misturando a função de profissional com a função de amigo lá da escola, do professor, do aluno, do coordenador, do diretor, aí vira tudo uma coisa só, extensão da minha família. Isso você deve evitar, porque vai atrapalhar o seu relacionamento profissional. Tá bom? Conveniência.
Jamais seja inconveniente, não dê opiniões, nem interrompa a conversa entre as pessoas. Ah, mas eu gosto muito de conversar. Eu tô vendo dois conversando, eu não me aguento. Eu tenho que juntar, entrar e aí dar opinião. Mas você viu, o Corinthians perdeu, viu? Tá vendo? Bem feito. Meu marido só olha pra esse timão aí, essa coisa. Não me olha pra mim, porque ele é... Ainda bem que esse time dele perdeu, vocês estão falando sobre isso, não é isso? Não, a gente tá falando sobre o Palmeiras. Então, evite entrar na conversa que não lhe diz respeito, né? Porque ele gosta de entrar na conversinha do outro, na verdade, né? Eu falo nós homens principalmente. A gente adora, né? Entrar na conversa alheia. Tá certo? Vou levar porrada. Vamos lá. Mantenha sempre a descrição, portanto, né? Ainda conveniência. Isso está repetido. Pode seguir. Para frente. Acho que aqui não é repetido. Evite chamar o aluno por nomes no diminutivo, sobretudo quando for adolescente ou adulto. Sabe o que é, gente? É muito comum a gente querer diminuir, fazer aquela coisa de... que os ingleses chamam de nickname, mas no nosso caso é apelidinho mesmo, né? Porque ele tem deficiência, então, o Zezinho, o Joãozinho, o Marquinho, o cara tem 40 anos. Mas você chama ele no diminutivo porque ele tem uma deficiência. Se ele fosse uma pessoa sem deficiência, você não diria o Marquinho, o Joãozinho, o Antoninho, né? Pessoa com deficiência, com a naturalidade como você trataria outra pessoa, né? É evidente que se ele já tem um apelido, né, daquele tipo, ok, mas vamos evitar você trazer aquele carinhozinho, tal, que isso também não vai ajudá-lo, né, efetivamente a melhorar a sua condição, né? Apelidos ou tratamentos íntimos. Amor, queridinho, minha flor, meu docinho, evite, né? Porque isso é intimidade. Isso é intimidade, né? É evidente, você não chega lá chutando o aluno, tá? Não pode. Você chegando lá, eu fui numa palestra lá na DESO e a gente não pode usar um carinho com o aluno. Então vou tratar na base da porrada agora. Bom, é evidente que vocês são inteligentes, né? Vocês estão compreendendo. Amém ou não amém? Então amém. Quando estiver dormindo, me avisa, tá bom? Aí a gente para almoço, tá certo? Então, gente, por favor, temos que ser inteligentes. Vocês estão compreendendo a situação, né? E o horário também, já estou estourando meu tempo aqui, mas vamos rapidão, finalizando. Não faça comentário de qualquer espécie sobre os outros colegas, professores, gestores, alunos. Mantenha-se longe das fofocas. Se algo que não lhe diz respeito, se algo que não diz respeito ao serviço chegar aos seus ouvidos, evite passar para frente. Hoje tem um negócio aí na mídia, nós chamado fake news. Quem já ouviu falar nesse negócio dos fake news aí? Você recebe uma notícia no WhatsApp, no Facebook, umas coisas mais absurdas do mundo. Aí você já fala, meu Deus, vamos passar papel, vamos passar, mas de uma empulhação. Então, na escola também existe isso. Então, você ouve lá alguma coisa, meu Deus, é verdade, deixa eu avisar. Mas, menina, sabe o que aconteceu? Evite esse tipo de coisas, porque não constrói, tá? Não constrói, ok? Mantenha a descrição. Novamente, não leve seus problemas pessoais para a escola. Se necessário, procure compartilhar com seu supervisor, com seu superior, que no caso é supervisor ou supervisora, mas não leve seus problemas. Gente, a escola, a professora Cida aqui sabe muito bem, quem já trabalha tempo na escola sabe bem, a professora Silvana, que também trabalhou muito tempo em escola do ensino básico, também sabe. A escola, o diretor já tem 1 milhão de problemas, né, para administrar lá na escola. O coordenador, a secretária, o gestor, o gerente, meu Deus, ele já tem 1 zilhão de problemas para administrar. Aí você chega, você com o seu problema, mais um, para jogar para a escola, para o diretor. Blá, blá, blá. Eu já tive casos do diretor falar para a gente, olha, além do que eu tenho que resolver aqui, agora eu tenho que também resolver o problema do intérprete, resolver o problema do cuidador, resolver o problema. Gente, isso é terrível para o diretor, para a diretora, para o coordenador. Então não leve seu problema para a escola, procure simplesmente levar para o seu supervisor imediato, converse com ele, se ele puder ajudar, vai ajudar, se não puder, vai passar, só não tem solução para a morte,
O resto tudo tem solução e até para a morte logo logo a gente já vai ter também. Então procure evitar levar problema lá para o ambiente de trabalho na escola. Seguindo, eu vou falar aqui, vou ir bem mais a humildade. Por mais que você tenha consciência de que você é uma pessoa de suma importância para o aluno, e você é, tá? Para o aluno, para os familiares do aluno, para a escola, jamais se utilize disso para dominar o ambiente. Eu sou insubstituível e tornar-se arrogante e autoritário. Deixe o seu ego em casa. Esse cara não é você. Tá certo? Portanto, você é muito importante para a vida do aluno, do professor, da escola, mas você não é o único. Se você sair dali, a escola vai continuar, o aluno vai continuar, o professor vai continuar, vai vir um outro cuidador, um outro profissional, ou seja, eu não sou o supra-sumo. Deixe o meu ego em casa. Ele fica muito bem lá direitinho, dormindo, enquanto eu trabalho. Né? Não abafe, portanto, o seu ambiente. Simpatia, nada de mau humor. Em seu ambiente de trabalho, cumprimente todas as pessoas, não esqueça do por favor, do obrigado, inclusive para com os colegas da mesma empresa. Tem gente que trabalha com mais de um colega na mesma escola, tá? Seu colega também não é obrigado a ouvir seu mau humor e aturar sua cara feia. Jamais descontar as frustrações demonstrando impaciência para com o aluno. Cara feia e carrancuda envelhece mais rápido. Eu nem falo para vocês quantos anos eu tenho. Né? Dificilmente eu tenho carrancudo, eu fico carrancudo. Quem trabalha comigo direto sabe disso. Posso estar com o maior problema da vida, mas carrancudo, ter aquela carranca, aquela coisa não vai resolver o problema, vai fazer eu envelhecer e morrer mais rápido, tá? Mas assim, o psicólogo ajuda, tá? Então a gente sabe que os problemas nossos são complicados. Então, o psicólogo ajuda. Procure fazer uma terapia de vez em quando. Seguinte, comunicação. E agora estamos chegando no final mesmo. Não use termos chulos, vulgares, como, por exemplo, troço, saco, droga, babaca, panaca, merda. Eu não vou falar o resto, olha que vocês estão lendo. Certo? Ou gírias, como ferrado, meu, orra, mano. Não pode ser morar na Moca aqui em São Paulo, que é o bairro dos italianos. Aí evite falar esses termos, que são gírias na escola, no ambiente formal, não fica legal, tá? Preserva a sua imagem pessoal no ambiente de trabalho. Ainda, palavras preconceituosas. Velho, gagá, pestinha, baianada, turco, japonês, ou japa, né? Aqui em São Paulo. Negrice, negro, denegrir, a coisa tá preta. Ai, aquela ali é uma polaca. Quem sabe o que é polaca? Vocês sabem o que é polaca? Acho que a professora Silvana sabe que ela é descendente, né? Eu sou polaca. Ah, olha, eu não diria, não fui eu quem disse. Polaca era um termo, é claro, vocês são jovenzinhos, vocês não vão saber mesmo. Mas polaca era um termo muito pejorativo na época do governo Vargas, tá? Por quê? Porque no Rio de Janeiro vinha muitas polonesas, né? E fazer a vida fácil e viravam meninas de rua no Rio de Janeiro. Não queira dominar a conversa nem tentar mostrar que você sabe tudo o que está ou que está sempre com a razão. Isso acontece muito, quem é da área da surdez aqui sabe, acontece muito na área da surdez. Quem é de intérprete de Libras, nossa, eu sei, falou de surdo, é comigo, porque ninguém na escola sabe nada sobre surdo. Professores são tudo assim. Isso aqui é um sinal de burro, tá? Na área de língua de sinais. O menino estava lá, o intérprete de bermudão, né? Na sala de aula. A diretora veio e perguntou para mim, mas escuta, vocês não orientam o intérprete, né? Para vir em sala de aula vestido minimamente adequado? É claro que a bermuda não é roupa indecente, mas para o homem no ambiente de trabalho, aqui em São Paulo pelo menos não é tolerável. No Rio ainda é, mas aqui não é. Em São Paulo.